Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde o texto diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nos alimenta é a palavra de Deus. Mateus, quando escreve esse evangelho, nos relata aqui 40 dias onde Jesus passou no deserto sendo tentado. Quando nós lemos esses 11 versículos, parece que tudo isso aconteceu em questão de poucas horas, poucos minutos, mas se passaram 40 dias. Foi 40 dias sendo Jesus tentado. E a missão de Satanás era fazer que Jesus Cristo, na sua forma humana, caísse, pecasse. E tentou tentar Jesus com todas as suas forças, oferecendo tudo o que ele tinha como poder. E Satanás ele chega para Jesus e fala assim, verdadeiramente, se você é o Filho de Deus, torne que essas pedras se tornem pães. Jesus já havia dias sem comer e sem beber. A debilidade do corpo humano estava sobre ele, a fome, a sede, o frio, a fraqueza. Mas ele precisava vencer aquela luta, passar por aquele deserto. E Jesus responde. E ele responde aqui, nós vemos o primeiro embate teológico da história. Jesus responde citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão e minha irmã, tenha isso em sua mente. Que o que nos alimenta, o que nos fortalece, o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. É a palavra que procede da boca de Deus. Palavra essa que já foi revelada e se encontra nas nossas mãos, chamada Escrituras Sagradas. Satanás ele oferece um pão. Se você mesmo é o Filho de Deus, torne que essas pedras se tornem pães, ou seja, pão fresco. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Então, tomem cuidado. Quando você ouvir, aqui tem pão fresco. Porque Jesus fala que a palavra, o alimento verdadeiro, provém de Deus. Então tenha certeza que tudo o que você precisa para a tua vida, para a tua caminhada, tudo o que você precisa para enfrentar o deserto da tua vida, se encontra na palavra de Deus, nas Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus? Caia para a palavra de Deus. Quer sentir a presença de Deus? Se debruce a palavra de Deus. Quer ter intimidade com Deus? Fale com Ele todo dia através da palavra de Deus. Nós não vivemos somente do pão. Nós precisamos viver da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro pão que nos alimenta. Jesus Cristo, Ele é o pão que nos alimenta. Nós precisamos dedicar o nosso dia constantemente à palavra de Deus. Que nós tenhamos cuidado com o que nós ouvimos,
estilos de pregações que falam, aqui tem a revelação, aqui tem a palavra, mas quando você vai ver, não tem nada de escritura, não tem nada de palavra de Deus. Tomem cuidado, porque às vezes o inimigo, o Satanás, ele usa de pessoas que parecem ser certas e estar certas para nos enganar, para nos tirar do foco, para fazer-nos cair, para fazer que nós desistimos da nossa caminhada. Satanás apareceu a Jesus aqui de uma maneira amigável, até parecendo querendo ajudar. E falou, além de falar que torna essas pedras em pães, ele disse, salta daqui, que está escrito. Cuidado, o Satanás também conhecia das Escrituras. E ele usou as Escrituras contra Jesus. Falou, salte daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos. E depois ele cita de novo, te darei tudo isso se me adorares. Então tomem cuidado quando você ouvir alguém falando, Deus vai te dar. Tomem cuidado, adore. Tomem cuidado quando fala assim, você vai ter isso, você vai receber isso, você vai estar por cima. Cuidado, porque quem ofereceu isso para Jesus foi o próprio Satanás. O que Jesus nos ofereceu? Negue-se a si mesmo, se arrependa, carregue a tua cruz e me siga. Essa é a benção que Deus nos deu. Me siga, se arrependa. Não importa. Essa é a mensagem, não importa o que você esteja passando, a dificuldade, mas me siga. Abandone tudo que você tem e me siga. Vende tudo que você tem e me siga. Foi isso que Jesus prometeu. Essa é a bênção que Jesus nos deu. Vida eterna por obediência. Vida eterna por sermos discípulos dele. Então tomem cuidado com mensagens triunfalistas. Tomem cuidado com mensagem antropocêntrica, onde você é o centro e não Cristo Jesus. Cuidado com esses tipos de alimento. Cuidado com esses tipos de pão fresquinhos. Lembre-se que Jesus falou que nós não vivemos pelo pão, mas sim pela palavra de Deus. Então o que nos alimenta é a palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por mais esse texto onde nós refletimos. Que o Senhor venha nos capacitar mais e mais. E possamos entender que nós só precisamos da Tua palavra para sobreviver, para caminhar. Que nós precisamos somente da Tua palavra para Te ouvir, para conectar com o Senhor. Continue, Senhor, nos abençoando em sabedoria, em conhecimento, para anunciar esta palavra. Palavra essa que nos alimenta. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.